aí, pessoal, vamos fazer aqui um videozinho sobre nossas ferramentas de medir. Na verdade, são de medições precisas, vamos dizer assim. Eu tenho aqui um micrômetro, ele mede milímetros em frações de centésimos de milímetro, ou seja, pega 1 milímetro, divide em 100 partes, bem precisa a medida dele. Você vê que nele está especificado aqui uma margem de 0,01 milímetro, a precisão dele. Vou deixar aqui. Eu tenho aqui um paquímetro digital, também é bastante preciso, mas que em comparação ao micrômetro já tem um pouco menos de precisão. Nós temos aqui uma margem de capacidade de 0 a 150 milímetros, a escala de medida dele, ou seja, ele abre até 150 milímetros, ou seja, 15 centímetros. Show de bola. A precisão dele tá para mais ou menos, ó, exatidão, mais ou menos 0,3 milímetro. Em comparação ao micrômetro, tá a diferença bastante alta, de 0,01 para 0,3, ou seja, esse daqui tem precisão de 1 centésimo de milímetro, enquanto esse daqui tem precisão de 0,3 milímetro, ou seja, 3 décimos de milímetro. Ele pode medir para mais ou para menos. Já esse outro pode medir para mais ou para menos, frações de 1 décimo de milímetro, 1 centésimo na verdade. Tenho também este daqui, que é, vamos dizer que seja analógico, já não é mais digital igualmente esse outro bichinho. É analógico, mas se você souber aferir ele, as medidas certas também, você tem uma boa precisão na medida. A precisão desse tinha uma etiquetazinha aqui, mas não tem mais. Mas deixa eu ver se eu vejo alguma especificação aqui. Tá aqui, ó. A precisão de 0,05 milímetro. Ele diz aqui que ele tem uma precisão de 5 centésimos de milímetro. Ou seja, um pouquinho acima desse. Na verdade, esse aqui está com 0,3 milímetro. Está em média aqui de 3 centésimos de milímetro. Para mais ou para menos. Enquanto esse está com 0,05 centésimo. Eu acredito que ele não tem essa precisão toda, um bichinho desse. Mas está especificado aqui, vamos dizer que tem, né? Não vou ser contra o fabricante aí nessa situação. Mas que eu acho bastante precisão para um equipamento. Na verdade, a precisão dele é realmente boa. A questão é você tirar a leitura, que não vai ser idêntica a um digital. Tá entendendo? Esse aqui vai, com certeza, de qualquer modo, a leitura é mais rápida, quanto terá mais questão de precisão. Claro, os dígitos não lhe apresenta isso. Ou seja, a leitura dele, como é vamos dizer, a placa de codificação deles, vamos dizer assim, não vai dar-me no painel dele aqui esse valor de 0,05 milímetro, tá entendendo? Já esse eu tenho, apesar da leitura ser analógica, ou seja, eu mesmo vou deduzir a leitura, tem como eu tirar essa leitura dele aqui. Eu vou mostrar a vocês os detalhes. Já esse daqui, a precisão dele é magnífica, vamos dizer assim, 0,01 milímetro, ou seja, quase que nada, vamos dizer assim, né? Quase que 100%, vamos dizer, a precisão dele. Tem mais uma ferramenta aqui, que essa aqui chama-se calibre. Então, calibre, né? Vamos dizer assim. É umas chapas. Não sei se alguém de vocês aí deixa no comentário aí se já viram ou não. São chapas de calibração. Deixa eu ver se nós foca aqui a numeração que tem nelas. Ó, ponto. Tem um pontozinho aqui nela aqui, ó. 0,04 milímetro, ou seja, 0,04 milímetro, ou seja, 4 centésimos de milímetro. Essa chapinha em questão que é tão fina de um jeito, que ela é muito mais fina do que uma chapa de uma folha, vamos dizer, uma folha de papel, dessa papel de ofício. Você vê que se eu boto ela aqui na palma da mão e tento alinhar ela aqui, ela quase que fica transparente, ó. Ó. Quase que desaparece a visão dela, ó. 0,04 milímetro, ó. É tão fina que ela quase que se não temos mais visão dela. Você vê que é bem fina mesmo.
Tenho outra chapa aqui de 0,05, que vai a sequência dessa de 0,04, 0,06, na verdade ela é 0,06, o ponto simboliza zero, né? A vírgula após o zero. 0,7, 0,8, 9, 10 milímetros, aqui já fechou a conta, ó, não é mais, aqui na verdade 0,10 milímetros, 0,15, 0,20 e vai, né? Na sequência aí tem várias medidas aqui, ó, 0,55 milímetros, ou seja, pouco mais de meio milímetro, já é a chapa um tanto grossazinha, ó. Você já vê que tem uma diferencinha. 60, 0,65 e vai. A última que eu tenho é essa daqui com 0,95 milímetros. Tá quase aproximada de 1 milímetro essa daqui, ó. Tá vendo? Uma chapa bem grossa. Na verdade isso aqui chama-se calibre. Eu comprei isso aqui. Eu vou dar uma noção para vocês mais ou menos para que isso serve. Eu comprei essa chapinha aqui para regular válvula de moto, né? Válvula de admissão e válvula de escape. Não é para trabalhar para ninguém com isso aqui. É para mim mesmo, na verdade. Minha moto, de vez em quando eu mexo ali e faço regulagem nas válvulas. Comprei essa chavinha especialmente para isso aí. A moto em questão é uma 150. Geralmente a calibragem das válvulas, ou seja, a folga que as válvulas devem ter ali, elas são de fábrica mais ou menos de 0,08 milímetro para a válvula de admissão, que é essa chapa aqui, ó. Ou seja, entre a válvula e o parafuso de regulagem, deve ter mais ou menos essa diferença aqui de 0,08 milímetro. Uma folga praticamente que justa, né? Mas que é o suficiente para haver lubrificação entre o parafuso de regulagem e a pontazinha da válvula, né? Suficiente. Já a válvula de escape, essa é de admissão de 0,08 milímetro. A de escape é aproximadamente para 0,12 milímetros, que na questão delas aqui não tem. Ela não tem de 0,12 milímetros, 0,12. Ou seja, tem ela de 0,10, tem ela de 0,8, 9, mas não tem de 0,12. Para mim adquirir a de 12, eu faço isso. Eu pego essa de 8, mais a de 4. Você vê que a de 4 está até um pouquinho já bagunçada, porque eu tenho usado ela bastante, ó. Eu junto a de 4 com a de 8, as duas, eu tenho 0,04 milímetros mais 0,08. Eu tenho mais ou menos essa espessura aqui de 0,12 milímetros. Ou seja, eu faço meu calibrezinho de 0,12 milímetros, né? Para regulagem da válvula. Isso aqui é a folga que a válvula vai ter entre a ponta da válvula e o parafuso de regulagem da válvula, né? A válvula, não sei se vocês vão entender, ela trabalha abrindo e fechando, ela faz isso na ponta do parafuso de regulagem. Então tem que ter a folga. Se não tiver folga, ela trabalha justa demais. Se tiver muita folga, ela vai bater muito. Então a folga admissível são essas daqui. E essas chapas servem para isso, calibrar a folga. Se você for fazer isso aqui a olho nu, certamente você vai ter uma leve noção, mas não vai ter a precisão, na verdade, né? Vou deixar essas duas chapas aqui em questão para nós fazer a aferição aqui. Eu vou medir aqui, temos aqui essa medida aqui de 12 milímetros. Na verdade não é 12 milímetros, é 0,12 milímetros, ou seja, 12 centésimos de milímetro. Eu vou tentar ver se nós tiramos alguma medida com esse bichinho aqui analógico, né? Vamos tentar medir aqui essa chapa. Eu vou segurar ela aqui. Ó. Na verdade, nesse bichinho analógico, minha escala de milímetros estão aqui em cima. Ó. Você vê que aqui tem 1, 2. Na verdade, inicia no 0, né? 0, aí 1, 2 e vem os tracinhos, né? Quando chega aqui, ó, temos 10 milímetros na escala grande, ou seja, no traço grande temos 10 milímetros, que seria o correspondente a 1 centímetro. E vem, né? No caso, esse meu aqui, ele mede 150 milímetros, igualmente o digital ali, ó. Vai finalizar aqui na escala. Temos aqui 14, 15, que seria 150 milímetros. E aqui para frente aqui é o final já da escala, ou seja, deixa eu mostrar aqui. Aqui para frente é o final da escala, quando ela vem tá aberta totalmente aqui, ó. Ó, no 15 milímetros ela topou também já o final aqui, então você não usa mais essa escala por final lá não. Ó, topou aqui e finalizou. Tem até uma barreira pelo outro lado aqui, ó. Na verdade tinha um detalhezinho que isso aqui já foi o que fiz, soldei. Era diferente a travazinha aqui, mas tem uma travinha aqui que ela não passa dessa medida aí, ó. Ou seja, ela mede 150 milímetros, ou seja, 15 centímetros, ó. Vocês têm noção do tamanho, né? Tá um pouco desfocando a imagem, mas é isso mesmo, pessoal. Pronto.
Ou seja, 150 milímetros igual a 15 centímetros. Fecho ela aqui. Vamos ver se nós temos uma noção dessa chapa aqui. Nós já sabemos que ela tem 0,12 milímetros. Então, para nós tentar identificar isso aqui, ó, 0, ou seja, a escala não chegou a 1 milímetro, que seria aqui, ó. Está no meio do 0, então temos 0 e alguma coisa. Essa alguma coisa nós identifica na parte de baixo da escala. O traçozinho na parte de baixo que igualar 100% com desse outro de cima aqui dos milímetros, é o outro número que eu tenho, 0, alguma coisa. Ou alguma coisa que eu falo, essa escalazinha de baixo, quem vai me dizer, ó. Ou seja, eu tenho 0, deixa eu ver, 0,1. Tá aqui, 0,1. Você vê que o 1 não está 100% igual com o traço de cima. 0,1,5 tá, vamos dizer, quase idêntico, mas não está. 0,2 está também quase 100%, mas não está 100%. É porque na câmera não vê igual eu vejo aqui. Aqui eu tenho um pouco mais de precisão na minha visão. Mas eu sei que quando eu venho para 0,3, tá vendo que o 0,3 já desigualou muito o númerozinho com o outro? E conferindo as escalas seguintes, nenhuma iguala. Ou seja, a escala de baixo não tem comparação com a de cima, elas não se igualam. Aqui eu tenho mais próximo aqui, ó, 0,4 está desempareado. 0,3,5 também está desempareado. 0,3 também, ó. 0,2,5 está quase que pareado, mas não está. E 0,2 está praticamente reto um com o outro. Como também o 0,1,5 também está quase que igual. Mas eu vejo que o 0,2 está mais que igualado um com o outro. Você vê que 0,1 está um pouco ultrapassando para frente um pouquinho. Essa escala também não está 100%. E aqui igualou 100% uma com a outra. Eu teria o que? 0,2 milímetros. Na verdade não passou do 1, né? Na verdade 0,12 milímetros. 0,2 milímetros. Deixa eu olhar aqui, que aqui na verdade é 0,012. Deixa eu medir aqui com o digital para nós ter mais uma precisão aqui, ó. O digital pega alguma coisa? 0,1 milímetro. O digital me deu. Tá vendo que a precisão do digital não concluiu a medida um pouco a mais. Ou seja, a precisão dele foi menor do que o analógico. Esse me deu a precisão de 0,1 milímetro. E esse bichinho me deu a precisão de 0,2. Ó. 0, que é que eu falei, a escala de cima está em 0, não chegou a fechar 1 milímetro. Esse traço aqui é quem me indica o milímetro, ó, 1, 2. Se o 0 aqui dessa escala de baixo, o 0 igualasse aqui, eu teria 1 milímetro. Como ele não igualou, eu tenho 0, alguma coisa. 0, aí eu venho aqui e comparo, ó. O 2 está de dentro a dentro. Ó. Deixa eu ver se eu focalizo igualzinho para nós ver, ó. 0,2 milímetro. 0,0, que é a escala fechada. 0,5, ou seja, 0,5. 0,1, 0,2. 0,2 milímetro. Na minha chapa eu não tenho a medição de 0,2. Eu tenho a medição de 12 centésimos de milímetro, que é 0,08 mais 0,04. Ou seja, 12 centésimos de milímetro seria igual a 1,2 milímetros. Aqui eu teria a medição de 0,1. Esse me deu de 1,0. Não, na verdade não é 1,0, é 0,1. Não, na verdade, como a escala aqui está em centésimo de milímetro, ou seja, 1 milímetro dividido em 100 partes, aqui eu teria o equivalente 0,08 mais 0,04, eu tenho 0,12 milímetros. Ou seja, 0,1 mais 2 centésimos. No caso é 0,12. Não é 0,2 milímetro, é 0,12 milímetro, que é igual a 1,2 milímetro. Porque aqui está em centésimo de milímetro. Eu tenho 0,12 centésimos de milímetro.
onde vai dar 0,1 milímetro, 0,2 milímetro na verdade, que é o que o bichinho aqui identificou, 0,2 milímetro. Ó, o 0,1 não tá, as faixas não estão iguais, ou não considero ela, venho aqui no 2, tá rendezinho, 0,2 milímetro. As medidas tão baixas que você se perde aí nas deduções, mas ó, e esse daqui me deu de 0,1, tá aqui, ó, onde na verdade não é 0,1, é 0,2, ou seja, a margem de precisão dele não conseguiu me identificar esse 0,2, ou seja, ficou a margem de 0,1 perdida. Mas eu já tenho noção que ele está aproximadamente de 0,1 milímetro, né? Ou seja, ele tem 0,12 milímetros. Na verdade não é 0,12, né? É 0,12 centésimo. Para chegar a 1 milímetro teria que ser 1 ponto alguma coisa. E não está dando 1. Na verdade é 0. Eu estou medindo questão de décimos. Na verdade é centésimo de milímetro. Eu tenho 12 centésimos de milímetro, que é igual a 0,1 décimo de milímetro. E é o que o meu bichinho aqui mediu aqui. 0,1 décimo de milímetro. Vamos usar vou pegar a mesma chapinha de 12 milímetros. Vamos medir agora com o micrômetro. Esse daqui é mais porreto o valor dele. Vocês vão se surpreender aí, quem não tiver conhecimento aí, com a desse. A mesma chapa, a de 0,08 mais a de 0,04. Dá uma travadinha nelas aqui, para elas não se desigualar. Esse bichinho aqui, ó, ele tem uma travinha aqui. Essa travinha, você quando for movimentar ele aqui, isso aqui tá travadinho na posição que tá aqui, você destrava, tá vendo? Aí libera aqui para você fazer o giro aqui, ó, você abre ele. Geralmente ele tem uma lubrificação na ponta aqui, para esse eixo não ter oxidação, para não ter falha nessa. Como ele é muito preciso, qualquer poeira, oxidação aqui vai atrapalhar na sua medição. Como ele tá limpinho ali, lubrificado, eu não vou nem mexer com tirar a lubrificação dele, eu vou deixar assim mesmo. Coloca ele aqui dentro da chapinha, ó. Na verdade, coloca a chapinha aqui dentro. E vamos no cabinho dele aqui, ó. Ele tem uma espécie de uma catraquinha aqui. Você gira aqui, ó, até a catraquinha começar a estalar. Quando ela estalar, você vê que chegou o final. Se você quiser dar uma leve ajustada para ver se tiver alguma folguinha, ó. Vou ver se você escuta o estalozinho da catraca, ó. Tá vendo que a catraquinha já tá estalando? Ou seja, você já vê que coisa. Se você quiser dar uma leve ajustadinha aqui para ver que realmente não tem folga ali, que a catraquinha dela é bem sensível também, tá vendo? Não é pressão muita, não. É só encostar um pouquinho. Encostou, você veio aqui, travou para que a medida não saia do que você deixou. Travou, aí você vem para a leitura dele aqui. Esse daqui em questão, ele tem um traço no meio aqui, ó. Ele é como se fosse um cano aqui. A chavezinha de regulagem aqui, uma catraquinha, ó. Um canozinho com a numeração de centésimos de milímetro. Aqui cada número desse simboliza, marca na verdade, centésimos de milímetro. Ou seja, 15 centésimos, 20 centésimos, 25 centésimos, né? E temos aqui dentro um traço grande, ó, onde aqui na parte de cima desse traço inicia as escalas dos milímetros. Cada traço aqui simboliza 1 milímetro. Abaixo dele tem uma seguinte escala que mostra os meios milímetros. Ou seja, vou abrir o testezinho aqui, ó. Abrir aqui o nosso micrômetro para nós ter uma noção aqui, ó. Você vê que a escala de cima mede milímetro, embaixo tem uma escala que mede meios milímetros. Ó, já aparentou o tracinho embaixo. Tá vendo? Aqui, nesse ponto aqui, seria meio milímetro. E eu vou abrindo. Ó, tá chegando a parte de cima da escala. Na parte de cima tá chegando a fechar 1 milímetro. Tô com poeira na mão aqui que presta. A parte de cima da escala tá chegando a fechar 1 milímetro. E continuando, chega na parte de baixo, encontra mais um traço de meio milímetro. Ou seja, nós teríamos aqui 0 milímetro esse primeiro traço. 1 milímetro, vírgula 5. Tá chegando na outra escala, ó. Só que para ele dar 1,5, o zero aqui dos centésimos milímetros tem que estar fechadinho ali, ó. Tem que estar igualzinho que nem tá aí, ó. Tá vendo que a listazinha de um lado a outro se igualou, ó? Aqui nós teríamos 0,5 milímetro batido e fechado. Porque eu teria
Não, na verdade não é 0,5, é 1,5 milímetros. O primeiro traço da escala de cima me mostra 0. O segundo aqui seria 1. E chegando a mais meio. Ou seja, 0,1 mais meio, ou seja, 1,5 milímetro. Tá aí o tracinho do meio milímetro chegando. Na nossa questão, vamos ver a pressão com essa chapinha aqui. Vou fechá-lo novamente. Ó. Ele encostou, vem a catraquinha aqui para ver que a catraquinha realmente ajustou. Se eu quiser, eu dou uma leve ajustadinha com a mão. Não é forçando, é coisa leve, leve. Travo ele e vamos à leitura. Você vê que a escala do zero mal se movimentou aqui, ó, 0, alguma coisinha. Não chegou a ser meio milímetro, não atingiu o tracinho do meio embaixo. Eu tenho 0, alguma coisa. O alguma coisa eu vou ler na escala dos centésimos de milímetro. Então, nos centésimos de milímetro, ó, nós temos aqui, ó, 0, mais... na escala dos centímetros eu conto aqui, ó, 0, alguma coisa. O alguma coisa vai estar me dizendo nessa escala aqui, ó. Como não deu medição em questão de nenhum milímetro, eu tenho 0, algum décimo de centímetro. De milímetro. 0,10 milímetro. 0,11. 0,12. Tá vendo? Aqui igualou bem certinho, ó. 0,10, 11 e 12. Se continuaria aqui, ó, 13, 14, chegaria aqui a 0,15 milímetros. Me deu um resultado, ó, de 0,12 milímetros, que é o que nossa chapa tem. Eu vou remover ela aqui, ó, tira a travinha, abre, remove a travinha. Você não tira nada que você coloca aqui dentro. Você remove com ela travada. Você tem que folgar para que não arranhe aqui dentro. Você vê que ele tem muita pressão, então não pode ter arranhão, não pode ter poeira, não pode ter nada atrapalhando aí. Você vê que a pressão dele foi idêntica. A medição aqui, ó, de 0,8 mais 0,08 mais 0,04, que deu igual a 0,12 milímetros. O nosso paquímetro aqui nos deu o valor de 0,12 milímetros. Bateu de dentro a dentro. Confirmou que as chapas medem, na verdade. Ele conseguiu medir a precisão dessas duas chapas. 0,12 milímetros. Já o digital não mede. Ele deu de 0,1, teve perca dos 0,2, na verdade 0,02. Ó, o digital nos deu 0,1, faltou 0,02 a mais, que seria 0,12. Ele não mede os 12, se eu abrir ele um pouquinho aqui mais. Ó, ele vai para 3, vai para 4, só números inteiros na frente, não dá a fração de 12, 13 após o 0, tá vendo? Por isso a pressão dele não é idêntica, nem parecida com o próprio analógico. Ou seja, com o meu analógico, eu já tenho uma maior leitura na escala. Apesar dele ser analógico, mais precário a medição, mas eu tenho uma medição mais precisa, porque eu tenho como confirmar aqui, ó, 0, alguma coisa. No caso seria 0,2 milímetros. No caso de 0,2 para 0,1, ele mediu praticamente o dobro desse. Na verdade, teve uma imprecisão bem maior do que essa ainda, né? Ele me deu um resultado de 0,2 milímetros, que seria o que? 20 centésimos de milímetro. Ou seja, já teve uma perca bem grande. Agora, esse bichinho também é muito usado. Eu uso ele muito. Ele é uma espécie de um material que nem fosse um carbono, um plástico, um negócio. É bem duro, bem rígido. Ele está meio usado. Pode ser que já tenha também imperfeição nas faces aqui, ó. E esteja me dando essa perca mais aí, ó. Que ele está dando um resultado, na verdade, de 0,08 milímetros acima do natural. Não está sendo tão preciso, na verdade, que nem o outro ali, não. Ó. Deixa eu conferir de novo a escala. Vou segurar aqui, que a chapinha fica abrindo ele. 0,0. Na verdade, nós temos 0 na escala de baixo também, ó. 0,0, 0,01, 2, 1,5, 2. Ou seja, me está dando um resultado de 0,2 milímetros. Se eu fechasse a escala para 1 milímetro aqui, ó, seria aqui, ó. O 0 se igualaria com a parte de cima do tracinho ali, ó, 0,1 milímetro. Aqui seria 1 milímetro fechado. Vamos olhar a chapa mais grossa. O que eu quero passar aqui, pessoal, nesse conteúdo, na verdade, é que vocês compreendam a utilização desse bichinho aqui. Aqui o pessoal acha muito complicado usar esse bichinho e eu não acho complicado. Ó. Você não pode estar abrindo meu fio aqui, ó, movimentando essa rosca com ele travado, não. Destrava porque ele fica bem leve.
A rosca dele é uma rosca bem fina. Ou seja, a pressão dele está na qualidade da rosca dele. Se você dilatar essa rosca, ele ganhar folga nessa rosca, nesse canudinho aqui, ele já começa a não ter mais pressão a ponto de você perder seu aparelho. Então, não movimenta com ele travado. Travou, guardou. Porque é para guardar. Travadinho. Lubrifica aqui com um white lubezinho, alguma coisa, para manter ele lubrificado, para não estar dando oxidação no contato aqui. O mínimo possível de contato de poeira, que tiver alguma coisa aqui, oxidação, vai lhe tirar a precisão dele. Ou seja, é um equipamento sensível nessa situação. Você tem que ter cuidado no manuseio dele. Pancada, evite dar pancada. Você dá uma pancada, amassar isso aqui, bagunçou a coisa. Arranhar as escalas aqui, eu acredito que ela, esse risquinho, eu acredito que seja de boa duração, assim, para não não sair daqui, mas com arranhão não tem jeito. Então você evita arranhão nele. Usou, guardou. Não vai usar, que isso aqui você usa num momento e não vai estar utilizando ele direto. Utilizou agora, guardou, embaladozinho, guarda ele com cuidado para não estar arranhando. Deixa eu olhar as escalas mais. Pronto, eu tenho uma escala aqui de 1 milímetro, 100 centésimos de milímetro, 1,00 milímetro. Um chapão negócio, não estava nem esperto com ela aqui. Vamos olhar aqui no nosso analógico. Tá aqui, ó. 100 centésimos de milímetro, 1,00. Deixa eu olhar se nós consegue ver aqui. Tá aqui, ó. 1,00 milímetro. Tá desfocando, mas é 100 centésimos de milímetro, igual a 1 milímetro. Ó. No nosso bichinho aqui, vamos ver se ele nos mostra 1 milímetro. Tá vendo? Bateu fechadinho ali, 1 milímetro. Aí você confere na escala de baixo, que é quem vai lhe dar o resultado no valor acima, na verdade. Você vê que o zerozinho da escala de baixo bateu de ponta a ponta com o zero do primeiro milímetro ali, ó. Na verdade, é o primeiro traçozinho do milímetro. Tá vendo? Os outros demais números, alguns já vão quase se igualando, mas já vão também se desigualando, porque eles não têm precisão. A precisão está lá no zero. Zero. Aí deu 1 milímetro ali fechado, na escalazinha de cima, primeiro traçozinho 1 milímetro. Daqui, como está um número igual, já um número alto, ele já me deu um valor preciso. 1 milímetro, vamos olhar no nosso digital. 1,0 também, ó. 1,0 milímetro. Também teve uma boa precisão. No nosso micrômetro, destrava, abre ele. Abriu o espaço de caber a chapinha dentro, você vem com ele, coloca dentro da chapa, ó, e vem fechando ele. Nada de esforço aqui, pessoal, que é tudo na tranquilidade. Encostou, você vem na catraquinha, ó. A catraquinha confirma para você que já está a pressão suficiente para você ter a leitura. É como eu falei, se você suspeita que ele tem uma pressãozinha para ser feita, você vai dar só aquele leve ajustezinho. Isso aqui você vai no dia a dia prender a pressão necessária para que ele esteja presinho ali normal. Ó, eu não estou forçando ele, eu estou encostando com a mão. Eu estou vendo que esse meu em questão, a própria catraquinha aqui, ela não tem tanta pressão para deixar você saber que está fixazinha a peçazinha ali com aquela pressão que você necessita. Ou seja, aqui eu já tenho a base de minha leitura. Ó, na escala de cima eu estou vendo que atingiu o primeiro traço, ou seja, me indicou ali 1 milímetro. Na escala de baixo ultrapassou o primeiro traço dos meio milímetro, mas na minha escala de centésimo de milímetro está zerado. Ó. Tá vendo? Ou seja, me indica também realmente 1 milímetro. Tá vendo que ela não está 100% fechada a escala? É que eu falei, de repente você pode fazer o aperto manual. Você sabe mais ou menos a pressãozinha que é para manter realmente fixa a peça aqui. Ou seja, essa peça aqui ela não pode ter folga alguma. Manter ela fixa. Você sabe a pressãozinha suficiente de prender a peça lá para que ela não tenha folga. E você vem aferir aqui, ó. 1 milímetro batido. O primeiro traço de cima, ó. Tá vendo? Não cheguei a travar, que não necessitou. Vamos medir mais uma barra dessa. Vamos medir uma de meio milímetro. Eu tenho essa de 6 centésimos, que é 1 milímetro. Vamos olhar se eu tenho uma de 50 centésimos. 0,50. Pronto. Meio milímetro. Deixa eu deixar separado aqui. É meio milímetro. Vamos olhar a impressão deles nessa de meio milímetro. Vamos ver aqui.
0,50 milímetros. 0,50 milímetros. 0,50 milímetros. No analógico. Primeira escala de cima dos milímetros, já estou vendo que não chegou a atingir 1 milímetro, né? É zero alguma coisa. 0, o número de baixo. Quem se empareia lá com os de cima, igual, de ponta a ponta, eles bem igualzinho, vamos conferir. O 1 está um pouco para frente. O 2 também não está. Deixa eu ver aqui o 2. O 2 está quase, vamos dizer que igual, né? Vamos dizer que o 2 quase que igualou aí, ó. Praticamente está igual. Seria 1,2 milímetros. Deixa eu botar de novo, pessoal, que saiu aqui. O 2 quase. Ó, na verdade foi a posição aqui que saiu. Na chapa, porque a chapa pesa. A barra de ferro aqui pesa e abriu um pouco a boca do bicho aqui. Pronto, 0, alguma coisa. Vamos conferir agora o número. Por isso que eu achei estranho o 2 estar igualando. Deixa eu tentar focalizar para mais ver. Pronto, aqui deu melhor. Você vê que o 2 não tem nada com o igualado ali, ó. Naquela hora eu tava mostrando, é porque ela deu uma aberta na escala, chegou com que o 2 fechasse ali. O 2 não tem nada com igual, o 3 também não, ó. O 4 também não bate, o 5, você vê que o 5 tá de ponta a ponta. Tá vendo que o 5 igualou bem certinho com o traço de cima, ó? Ou seja, eu tenho 0,5 milímetro, ou seja, meio milímetro. O 6 não bate. O 7 também, o 8, nenhuma das outras pode igualar mais, tá entendendo? Sempre só uma vai lhe dar o resultado que deu aqui nosso 5 ali, ó. O número de baixo identifica os décimos de milímetro, na verdade os centésimos. Na verdade está em décimo, porque está de 0 a 0 do outro lado, ou seja, ele está em décimos de milímetro. A precisão dele aqui está mostrando aqui de 0,05 milímetro. Ou seja, os décimos de milímetro estão em cima. Ou seja, eu tenho 0,5 décimo de milímetro. Ou seja, meio milímetro. Boa. Vamos ao nosso digital. Ó, 0,5 batido também. Ó. Ou seja, tem uma boa precisão. Para esses números, essa chapa um pouco, se vai medir alguma coisa mais larga, a bitola, a precisão deles são boas. Só que aí o problema vai dar quando você precisa medir uma chapa que eu mostrei, de 0,04 milímetros, ou seja, 4 centésimos de milímetro, aí o bicho pega. Mais de meio milímetro, 1 milímetro, aí a pressão Pronto, eu tenho 0,20 milímetros. Vamos conferir mais essa, 0,20 milímetros. Ó. Deixa eu segurar aqui. 0, você vê logo que os centímetros ali não chegou a 1 milímetro na escala de cima, ó. Você confere logo a escala de cima. Não chegou na escala dos milímetros. Não chegou a 1 milímetro. É 0 alguma coisa. 0, aí temos o 1 não iguala. O 2. Ó. Tá vendo que o 2 está de ponta a ponta com o traço de cima? 0,2. Vamos conferir o 3. Praticamente está quase que chegando. Deixa eu ver. Deixa eu olhar sem ser que eu estou olhando pela câmera também, pessoal. Aqui, ó. Mas você olhando a olho nu, você vê que o 3 não está batendo igual o 2. Ou seja, você vê que tem diferença para o 3 igualar a escala igual o 2 tal. O 2 está bem alinhado. O 3 está um pouco atrasado para chegar no outro traço. Ou seja, você já vê que o 3 não bateu com sua medida. O 2 está lhe dando um resultado mais preciso. Vamos olhar a outra numeração. O 4 também não bate. O 5 também não. 6 pior. 7, 8. Nenhum dos outros bateram. Ou seja, tem um 0,2 milímetro. Ó, o 2 aqui como está rentezinho com tracinho lá. Ó. 0,2 milímetro. No digital também, ó, 0,2 milímetros. Ou seja, essas medições vamos dizer, acima de 0,5 milímetros, que é o grau de precisão deles, ele já me dá um resultado bom. Acima de 0,05 milímetros, que é o grau de precisão deles. Eu já tenho, deixa eu medir com um micrômetro de 0,20. Ou seja, acima do grau deles, vamos dizer, o grau de precisão, eles me dão um resultado certeiro. Tanto o digital quanto o analógico. Só que abaixo desses, alguns décimos de milímetros, centésimos na verdade, aí a pressão dele vai embora. Já é
Diferença grande mesmo. Vamos dizer que você poderia ter uma chapa de 0,02 milímetros, medir com um digital daquele ali, dá um resultado de 0,1, 0,4. Ou seja, não, nada a ver com o resultado, né? Continua com nossa chapazinha de 20 milímetros. Vamos agora para o nosso micrômetro. Ó, fecha ele dentro da chapa. Fechou, dá aquela encostadinha de leve, você já sabe mais ou menos a pressãozinha dela. Fechou a travinha, vem para a escala. A escalazinha de cima eu já estou vendo que está após o zero, mas não chegou a 1 milímetro. Aí eu não chego nem a ver a escala de meios milímetros, que é a de baixo. A escala de cima, que é os centésimo de milímetro, eu estou em 20 centésimos de milímetro. 0,20 centésimo de milímetro ou 0,2 milímetro. Ou seja, precisão também caceteira. A precisão dele é absurda, desse bichinho aqui. 0,01 milímetro, ou seja, 1 centésimo de milímetro ele tem a precisão para isso. A bitola de um saco desse, quase que transparente, você fazendo que nem aquela chapa também. A bitola de um saco desse nós conseguimos tirar a medida dela aqui. Ó. Vamos dizer que ele está em 2 dobras. Eu coloco ele aqui dentro, fecho ele, aí aqui eu venho na catraquinha. Como aqui é plástico, certamente não vai aguentar pressão que nem uma chapa de ferro, né? Eu venho pela catraquinha, ó. Minha catraquinha começou a estalar, já está a pressão suficiente para tirar minha medida. Você vê que as escalas já me dá valores, tá vendo? 0, alguma coisinha ali, ó. Não chega, aqui na escala de cima me mostrou que está após o 0 milímetro. Ou seja, tem algum valor em milímetro aberto aqui na fendazinha onde está o saquinho dentro. Ó. 0, a escala de baixo dos meios milímetros não chega nem a enxergar, que claro que não atingiu ela. E as escalas dos centésimos de milímetro, eu tenho aqui 5 centésimos de milímetro, 6 centésimos, 7 centésimos, 8 centésimos, chegando próximo entre 8 e 9. Mas vamos considerar que esteja 8 centésimos de milímetro. Ou seja, não teve nenhum milímetro aqui, eu tenho 0 mais 0,08 centésimo de milímetro. Ou seja, um negócio, uma pressão absurda. Questão de 6, 7, 8 centésimos de milímetro. A espessura desse saquinho aqui, ó. 8 centésimos de milímetro. Na verdade ele está em 2 chapas. 2 folhas, o papelzinho tá. Me deu 8 centésimos de milímetro. Vocês lembram que aqui, ó, eu tenho uma chapa aqui que tem 8 centésimos de milímetro. Vamos buscar ela. Vamos ver aqui a precisão dele. 8 centésimos de milímetro, 0,08. O saquinho lá me disse que é a mesma medida dessa chapa. Lembrando que o saquinho está em 2 espessuras, né? Ele não está em uma única. Deu 8 centésimos de milímetro. Eu vou botar agora o saquinho mais o ferro. Me deve dar um valor aqui de 16 centésimos de milímetro. Saquinho com ferro. 0,08 de um mais 0,08 de outro, né? Do outro, né? Vai me dar 16 centésimos de milímetro. Vamos fechar. Não pode ter amassado nada dentro, porque ele vai pegar a dobra, se não chegar bem encostadinho, ele vai pegar a dobra como seja espaço entre a lâmina aqui um lado e o outro. Pronto. Venho na catraquinha, ó. Tá o suficiente. Dou só uma enxergadinha de leve, para não ter folga. Como eu botei ele aqui, deixa eu mudar aqui a posição aqui. Deixa eu ver aqui de novo. Travo ele para não folgar mais aí. Ó, pessoal. Continua a escala do 0 lá, não saiu. Mas você vai ver que mudou por 15. Mais um 16. 16 e alguma coisinha, 16,5. 0,16,5. 0,16,5 na verdade. Centésimo de milímetro. Os dois. 8 mais 8 deu 16,05. Certamente seja alguma pressãozinha que eu não falei. Deixa eu folgar aqui. Ele tem como que a catraquinha não tem muita pressão. Talvez eu com a mão levar aqui. Eu conheço o pesozinho que precisa eu fazer o girozinho aqui. É o suficiente para ele conseguir apertar os 16 milímetros. Ou seja, mais o correto é na catraquinha. Mas como eu vejo que a catraquinha, na verdade, ela não tem tanta pressão, eu não faço só nela não. Ó, que aqui se eu fizer só nela me dá 17 milímetros. 17 centésimos de milímetro, na verdade, né? Ou seja, 0,17 milímetro.
Eu faço na mão porque eu conheço o pezinho para ter pressão suficiente para essa chapinha estar presa sem folga alguma aqui, ó. Ou seja, 0,16 milímetros. Mas aqui a questão, a diferença que eu vou ter aqui, na verdade, com a catraquinha ou sem a catraquinha. Ou seja, se eu confiar na catraquinha, vamos dizer aqui, se eu confiar na catraquinha, ó. Eu não confiei, por exemplo, em que tá apertando aqui, só na catraquinha. Aí eu venho na medição que me deu aqui, ó. Tá vendo que já deu... Agora deu realmente os 16. Ó, talvez era só amassadinho no saco ali, alguma coisinha. Agora me deu a medição exata, ó. 15, 16 centésimos de milímetro. Deixa eu folgar novamente. Vamos só na catraquinha agora. Ó, dá aqueles estalos e separa. 0. Por que mediu uma fora? Para você ver a precisão dele, ó. Tá vendo que deu 0,9 milímetros, tá vendo? 0,9 milímetros, mas o que que aconteceu? A chapa de ferro tá fora, ó. Tá só o saco, tá vendo? A chapa de ferro, que é a outra soma dele, que vão somar os dois, tá fora, ou seja, mediu só um, já me deu o resultado realmente que é só um. Precisão incrível. Deixa eu botar novamente os dois, apertar com a catraquinha. Como tem o saco amassa, tem que ter cuidado com esse amassado dele para ter uma pressão melhor na leitura. Pronto. Vamos lá. Ó. 15, aí após o 15 um traço, 2 traços, tá chegando no 17, ó. Ou seja, 0,17 milímetros, ou seja, 17 centésimos de milímetro. Uma precisãozinha de 0,01 para mais ou para menos ele tem. Ou seja, 0,017 pode ser 0,018 como 0,016. Na verdade aqui tá para mais, para 0,17, porque eu conferi aqui essa chapinha aqui, ó, por último aqui, ó. Quando eu medi só o saco, eu vi isso também, ó. Eu não tenho 0,08 100% também, ó. 5, 6, 7, 8. Esse aqui tá fechadinho, os 8, bem certinho a chapinha de ferro. Tá vendo? A chapinha de ferro realmente me deu o resultado dos 8 centésimos de milímetro. Já o saco não me deu o resultado 100% dos 8. Não sei se é algum amassadozinho que ele pegou, alguma coisa. Mas você vê que a pressão de 0,01 que eles prometem que tem, realmente tem. Na catraquinha, ó. Vamos ver se dá 0,08 também, ó. Você vê que passa um pouquinho do 8, ó. 5, primeiro traço após o 5, 6, 7, 8 e alguma coisinha, ó. 0,08 milímetro e quase o meio. Ou seja, tá próximo dos 8, 0,08 mais 0,08,5 vai dar próximo de 17, 0,17 alguma coisinha. Ou seja, com a precisão perfeita que o bichinho tem. O vídeo vai ficar por aqui, pessoal. Estamos com 40 minutos de vídeo. O que eu queria mostrar a vocês era a precisão desses equipamentos. Você tem noção agora que se já não tinha, mas você agora tem noção que tanto você pode ter um paquímetro, um micrômetro, todos vão lhe tirar do prego, vamos dizer assim. Trabalhar com motores, que é às vezes o que eu mais posto aí no canal por enquanto. Tem mais conteúdo, mas no momento eu estou focado mais em motores. Você vai ter pouca precisão. Para alguns motores você vai ter pouca precisão. Na verdade quase que todos. Medir com paquímetro. Porque os fios, por exemplo, o fio de tal motor usa fio, a bitola deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar a tabela a vocês. Por que eu vou dizer que vocês vão ter pouca precisão com paquímetro? Você consegue destrinchar, porque você com o tempo, você consegue até, pela bitola do fio, quando você olha, você já tem uma noção de que fio mais ou menos seja. Mas você vê que as bitolas do nosso fio aqui, tá aqui, ó, diâmetro em milímetro. Tá vendo? Nós temos aqui esses números de bitola grossa aqui, que é os primeiros da tabela. Vamos deixar até quieto. Vamos ao número, a partir do número, vamos dizer que 20. Ó, o número 20, fio de número 20, ele tem 0,8 milímetro. Você consegue ainda medir com o paquímetro. Isso aqui você pega com o paquímetro, esse número aqui, você pega ele, 0,8 milímetro. O 21, 0,7. O 22 você vê que vem afinando a bitola, 0,6, 0,5. Se chegar no fio número 30, você vê que tem 0,25 milímetros. Ainda dá para você ter uma noçãozinha com seus paquímetros, tá entendendo? Mas quando vimos aqui, por exemplo, fio 34, 35. Geralmente você pega motor aí, ventilador, você pega muito com esses fios aqui, ó. 34, 33, 35, 32, 31.
Mas quando vem aqui, ó, pro fio 31 vai dar um resultado de 0,22. Fio 32 vai dar um resultado de 0,20. Fio 33, 0,17. Ou seja, cada vez mais afinando a bitola e seu paquímetro não vai lhe dar mais essas precisão aqui, ó. Ou seja, vamos dizer que entre fio 30 e fio 33 você medindo com o paquímetro, você vai ter quase que as mesmas medidas. Sempre é 0,20 alguma coisa, ó. 0,02546, 0,02268, 0,2019. Ou seja, cada vez mais vai afinando a bitola e o paquímetro não vai mais pegar essas diferenças de centésimos de milímetro que está me mostrando aqui, ó. Imagina, fio 40, 0,017 milímetros. Até com o micrômetro você vai ter que ser ninja para medir a bitola de um fio desse. Ou seja, mas de qualquer modo, esses fios que você mais trabalha, vamos dizer aqui entre fio 35 abaixo, você tem noção de todos eles e com precisão. A diferença vai ser de 0,01 milímetro, ou seja, desprezível. Porque as tabelas não batem essas diferenças de 0,0 alguma coisa de um número para outro. Você vê que aqui 33, por exemplo, 0,1798, ou seja, quase 0,18 milímetros. O fio 34 já é 0,16. Ou seja, a diferença boa após as vírgulas. 0,1798 e 0,16. Ou seja, praticamente mudou. O micrômetro já vai pegar bem essa diferença de um para o outro. Ou seja, já vem pela tabela e confirma. Mediu com o micrômetro, deu, por exemplo, 0,18 milímetro. Você já vem aqui ver quem é mais aproximado de 0,18, que seria o quê? Esse seria 0,20, que é o fio 32. O fio 33 seria, pronto, 0,1798. E o 34 seria 0,16. Você já mataria a charada que seria o fio 33. Ou seja, para aqui, o micrômetro vai é quem deveria ser seu aliado. Puder adquirir, adquire, se não puder, mas é o que precisa, na verdade, né? Já o nosso paquímetro vai nos tirar do prego, mas sempre mais com fio de bitola um pouco mais grossa. E mesmo assim a pressão dele vai lhe matar aqui. Ó, fio 16, 1,29 milímetros. Ou seja, 1,2 milímetros. De repente, seu paquímetro não vai lhe dar o resultado de 1,2. Vai lhe dar o resultado de 1 milímetro ou 1,5. Tá entendendo? Ou seja, não vai lhe dar o resultado de 1,2 porque ele não mede 1,2. Vamos ver aqui. Eu vou abrir nele para vocês verem aqui. Mudou a escala para polegada, pessoal. Pronto. Ó. 1,2 milímetros. Pronto. Na verdade, meda. Fechadinho. Cadê fio 16? 1,2 milímetros. Aí aqui tem 1,15. Onde é 1,15 aqui? Ou seja, entre fio 16 e 17. 1,29 e 1,15. Na verdade é 1,29. Ainda tem um na frente. Seria aqui 1,290 e 1,150. Ou seja, esses números finais aqui é onde vão dar a diferença boa entre eles. E ele não pega esses pontos alguma coisa lá depois do ponto ali, ó. Ou seja, entre o 16 e o 17 praticamente vai dar o mesmo resultado. Ou seja, você já não fica mais sabendo quem é quem. Esse seria 16, seria 17. Ou seja, aqui é onde você vai começar a ter sua dúvida. E com esse aqui, o micrômetro, aí sim você tira, porque ele vai pegar essas diferenças. Entre o fio 16 ele vai lhe dar, por exemplo, aqui vai dar 1,29 milímetros. E o fio 17 ele vai lhe dar de 1,15. Porque ele mede os centésimos de milímetro. Já esse mede com precisão de 3, 4 centésimos. No caso esse aqui está para mais ou menos 0,3 milímetro. Que é 3 centésimos de milímetro. Ele está para mais e para menos. E esse outro meu aqui está até com 0,5 milímetros. Ou seja, meio milímetro de imprecisão. Na verdade está 0,05, né? Uma precisão de meio centésimo de milímetro. É boa a precisão dele aqui. Dá para ter noção realmente que você tira essas medidas aqui. Mas para essas medidas bem baixas, é como eu falei, você fica com a imprecisão. Fica na dúvida, na verdade, né? Pois é, pessoal, aí, valeu aí. Deixa aquele likezão no vídeo. Se não gostou, comenta. Deixa um dislike. Não é obrigado a curtir o que não gostou. E é isso aí. Estamos aí na luta.